Quem votar no PSD pensa que está a votar na oposição ao PS, mas no fundo vai estar a votar é no próprio PS. Tivemos este supremo azar de sermos desgovernados por um tipo completamente incapaz, que nunca fez nada na vida a não ser política desde os 14 anos de idade. Meus caros, bem-vindos! Hoje, que é dia 30 de agosto, o segundo dia depois de eu ter sido banido das receitas do YouTube, encontram no rodapé forma de ajudar o canal para que isto não vá abaixo, e não vai abaixo de qualquer maneira. E hoje vou falar sobre a pena que me deu o Sr. Feijó mendigar um governo de coligação com o extrema-esquerdoide Sanches. E com mais pena fiquei, e até com vergonha alheia, quando percebi que o Sanches lhe disse imediatamente um redondo não. Anda este homem humilde e bem intencionado, o Feijó, o presidente do PP espanhol, a fazer tudo quanto lhe é possível para tentar salvar Espanha, para que Espanha tenha um governo estável, uma vez que o resultado das eleições é um resultado completamente louco. A Espanha está ingovernável, está partida ao meio. Aliás, como todos os países que foram capturados pela esquerda, ainda não passaram diretamente para a direita e vice-versa, estão a meio caminho, metade esquerda, metade direita. O mesmo aconteceu na América, o mesmo aconteceu no Brasil. Os países estão divididos ao meio. E, curiosamente, nos três países, o voto eletrónico e o voto antecipado poderão ter tido alguma importância, talvez crucial, no desfecho das eleições, mas esse assunto eu já abordei mais à frente. Quando estivermos mais próximo das eleições, voltarei a ele. O que se passa agora em Espanha é que os pequenos partidos que perderam força relativamente às últimas eleições anteriores, mas apesar disso ficaram determinantes no desfecho final do governo espanhol, se é que vai haver algum. Eu estou mesmo a ver que não vai haver nenhum, nem do PP nem do PSOE. Mas se o PSOE conseguir os votos do partido, para mim completamente ilegal, porque pretende dividir Espanha e isso é inconstitucional, nem o rei deixará, mas os Junts lá pela Catalunha, se derem o seu apoio, se acabarem por dar, enfim, os seus 7 votos ao PSOE, pois então o PSOE poderá governar. Mas em que condições, meus caros? Eu, por exemplo, é que não queria ser primeiro-ministro de Espanha numa situação destas. É que quem determina se é a esquerda ou se é a direita a governar são aqueles 7 deputados da Catalunha. E isso é inacreditável. O presidente daquele partido tem um mandato de captura. Se for a Espanha, é preso. Sobre ele impende uma sentença que dá pena de prisão. Ele é praticamente um traidor à Espanha, pois ele quer dividir Espanha em 2 países. Catalunha, um país, e o resto da Espanha, outro. Ora, isto é criminoso, isto é traição à pátria. E o esquerdoide do Sanches depende de um avariado destes para formar governo. Eu repito, quem não queria ser primeiro-ministro no seu lugar era eu, porque um governo nestas condições, meus caros, não vai durar muito nem pouco. Não dura é nada. Mas serve este vídeo para deixar este alerta, sabem? Já o deixei em parte também noutros vídeos, mas misturado com outros temas. Este vídeo é dedicado a esta problemática. O que se está a passar em Espanha agora pode muito bem passar-se em Portugal nas próximas eleições antecipadas. Sim, porque elas terão que ser antecipadas. Ninguém acredita que um governo podre continua a apodrecer este país dia após dia e em todos os serviços, setores básicos e fundamentais do Estado. Nada funciona, não vale a pena estar sempre a repetir, mas sei que me percebem, sei que me compreendem. Dirijamo-nos nós a qualquer repartição, seja na saúde, seja na justiça, até o próprio ensino, está tudo completamente apodrecido. Nada funciona. E, portanto, um país assim não pode subsistir desta maneira. Por muito que eles propagandeiem nas televisões grandes reformas, como agora para a saúde. Quer dizer, eu lembro-me que ano passado, em agosto, o Costa dizia, a partir de segunda-feira, o problema do SNS está resolvido.
resolvido, vai ser tudo resolvido. E passado um ano estamos muito pior do que estávamos antes. O Partido Socialista e este governo simplesmente não conseguem resolver problema nenhum. E tudo se degrada naturalmente. Bem, respeitando a terceira lei da termodinâmica da entropia, o caos tem sempre tendência a aumentar. Se não pomos organização nas coisas, elas degradam-se por natureza. É da física e da termodinâmica. Pois aqui em política também se verifica isto em Portugal. Se ninguém reorganiza os serviços, a justiça, a saúde e a educação, pelo menos eles degradam-se naturalmente. Os funcionários reformam-se e não há novos para o seu lugar. Cada vez há menos gente. Os problemas acumulam-se. Não há quem os resolva, simplesmente. Isto é a receita para o caos. Ninguém pode esperar que as coisas melhorem quando cada vez há menos funcionários para fazer cada vez mais coisas. É impossível, meus caros. É uma impossibilidade física e matemática. Portanto, este governo só pode esperar uma coisa, e os portugueses também podem esperar o mesmo, não há outro remédio, é o apodrecimento das principais funções do Estado, exceto as finanças, exceto a cobrança de impostos diretos e indiretos. Isso funciona realmente bem, e até estou admirado como é que num país em que nada funciona, pelo menos há uma exceção, são as finanças. Vocês pagam os impostos e até pagam a mais, a menos é que não pagam de certeza, e portanto isso funciona. Agora o resto não, e era preciso que o resto também funcionasse, mas não há nada a funcionar. Ora, daqui a um ano, se lá chegarmos, este país está completamente um pântano, muito pior do que estava quando em 2002 Gugu da ONU abandonou o nosso país justamente porque dizia que era um pântano. E como mais tarde, em 2005, Durão Barroso abandonou este país porque dizia que estava de tanga. Ambos foram tratar da sua vidinha, ambos abandonaram o país à sua sorte. E como não podia deixar de ser, 20 anos depois, o país está bastante pior do que estava naquela altura. Simplesmente o povo não aguenta mais. Ao contrário do que dizia o Ulrich, o banqueiro. O povo aguenta, dizia ele. E realmente tinha razão. O povo aguentou até agora. Mais 20 anos de empobrecimento anual. Mas aqui chegados, eu não vejo e não conheço ninguém que veja, a não ser o António Costa, que diz que vê melhorias nenhumas possíveis para um país desgovernado da forma que este está. Pelo Partido Socialista há quase 8 anos. Fará em novembro já 8 anos que tivemos este supremo azar de sermos desgovernados por um tipo completamente incapaz, que nunca fez nada na vida a não ser política desde os 14 anos de idade. Farei também um vídeo breve, ainda hoje à tarde, sobre a história, o percurso político ou profissional, como quiserem, vai dar ao mesmo, confunde-se, a única profissão que ele teve foi ser político, nunca teve mais nenhuma, tal e qual como a sua ministra, o braço direito, a ministra protegida e querida Mariana Vieira da Silva, que também nunca trabalhou a não ser em política. Mas, concluindo este raciocínio, o que está a passar em Espanha pode muito bem passar-se em Portugal. E eu que tenho aqui um dedo que adivinha, avanço já que a minha opinião é exatamente isso que vai acontecer. Vejam, na Madeira, o presidente, ainda presidente do Governo Regional da Madeira, acaba de dizer que não quer nadinha com o Chega. O homem foi tão pressionado por toda a gente, de cima e de baixo, que teve que dizer que não quer nada com o Chega. Anteriormente dizia, vamos ver os resultados, logo vemos e tal, o que seria perfeitamente honesto e inteligente. Mas não. A pressão dos barões é muita, ele agora vai ter que dizer que não quer nada que o Chega. Só se vai prejudicar, meus caros, porque com isto o Chega vai ainda crescer mais, talvez mais 2 ou 3%, mas será provavelmente até o suficiente para metermos mais um deputado. É que, sabem, estes fanatismos de que são por vezes acometidos os responsáveis políticos com medo, em pânico de perder o apoio que têm tido, esses fanatismos nunca dão bom resultado. O fanatismo nunca dá resultado, seja de esquerda, seja de direita. Nós temos partidos à nossa direita, deles ninguém fala, mas é claro que os mais conhecidos e os que têm mais gente, embora cada vez menos, são os que estão à nossa esquerda, o Barloco da Canhota, o Partido Comunista, inacreditavelmente ainda existe o Partido Comunista em Portugal, não existe em mais lado nenhum, no mundo civilizado, mas em Portugal pode acontecer o mesmo, porque Montenegro, cheio de medo e quando se aproximarem as eleições
eleições será pressionado por todos os setores, a começar pelo M&M's, no Marques Mendes, que a seguir pelo Marcirco Rebelo de Chene, mais conhecido pelo Marcirco Chene para os amigos, e por outras áreas do PSD, lobistas, que estão desertinhas para ir ao pote, já lá não vão há 8 anos e, portanto, eles estão sequiosos, famintos de poder e, acima de tudo, de pote. Isso vai fazer com que Luís Montenegro não tenha outro remédio senão fazer o que fez o seu colega da Madeira e dizer que com o Chega nunca. Assim que as eleições se aproximarem, ele virá dizer com o Chega nunca na vida. Bom, e nessa altura teremos tempo, se Deus quiser, se cá estivermos, para desmontar esta estratégia, mas eu desde já chamo a atenção que será a réplica do que vai acontecer em Espanha. Montenegro não quererá nada com o Chega, mas depois vai a correr pedir batatinhas a Costa, se porventura ganhar resvés com pouca diferença ao Partido Socialista. Portanto, teremos um governo de centrão, se Costa aceitar. Pedro Sanches não aceitou, mas Costa também o que quer é pote e poder, até poderá vir a aceitar e provavelmente até já nem será ele o secretário-geral do partido nessa altura, será outro qualquer. Então, com certeza que teremos um governo de bloco central. Ou seja, quem votar no PSD pensa que está a votar na oposição ao PS, mas no fundo vai estar a votar é no próprio PS. Comecem já a pensar nisto, meus caros, porque é isto que vai acontecer. Um grande abraço para todos e até logo. Vamos falar de uma indignidade que aconteceu, soube-se hoje, aconteceu na segunda-feira, que foi uma grávida e o seu filho terem morrido numa ambulância em Guimarães. Muito obrigado, não esqueçam de, se puderem, ajudar o canal, está aqui em baixo a passar o MBWay e o PayPal. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.